Mudando de assunto, vamos virar a chave e vamos começar a partir agora para uma parte mais prática da coisa, tá bom? Mas antes de iniciar a questão de pintar, né, a gente tem que partir do básico mesmo. Então vamos começar no aprender a desenhar, tá bom? E antes de começar a dar início a esse conteúdo, eu acho que seria muito importante que vocês pegassem 5 dicas que eu vou deixar aqui para vocês sobre como iniciar o aprendizado do desenhar mesmo, sabe? De fato. Então vou passar para vocês agora 5 dicas de aprender a desenhar. Mas antes de passar para vocês essas dicas, eu queria apenas deixar claro que vocês vão precisar apenas, para aprender a desenhar, apenas de 2 ferramentas muito importantes. A primeira é um lápis. É um lápis comum, tá bom? Não é um lápis 4A super arquitetônico, não, é um lápis comum, lápis de escola. E de papel, folha. Vocês vão precisar apenas de um lápis e de papel para dar início a esse conteúdo. E a dica número 1 que eu vou passar para vocês agora é: sempre pratiquem. Sempre façam algum exercício com relação ao desenhar. Eu acredito que não seja muito interessante que vocês façam algum treinamento, alguma coisinha hoje, amanhã, e só voltem a desenhar no mês que vem. Sabe, esse tempo dá uma quebrada com relação a uma certa evolução que vocês possam ter. Então é extremamente importante e fundamental que vocês tenham sempre praticando, treinando, sabe? Que vocês possam sempre ter uma folha, um bloquinho de anotações, aquelas folhas que ficam sem uso na agenda, sempre estão ali treinando, praticando. Isso é muito importante para que vocês possam ter uma certa rotina e uma familiaridade com relação a essa área, com relação à sua evolução. Isso é muito importante, de fato, treinamento diário. Então, sempre estão praticando, é muito importante porque vocês vão estar tendo uma melhor percepção da mão, sabe, do seu traçado, como é que ela está mais firme, como é que ela está posicionada, o jeito que vocês estão lidando com essa superfície. Então, treinamento é extremamente importante, e além da confiança que vocês vão adquirindo com relação à sua evolução no desenho. Então a dica número 1 é sempre praticar. Mas hoje eu tô meio que sem inspiração, não tô muito afim de começar, de fazer hoje, sabe? É normal. Tem dias que a gente está inspirado e tem outros dias que a gente não está inspirado. Isso é muito normal. Então, eu acredito que a internet seja uma ferramenta muito, muito importante para quem está começando de fato a desenhar. Eu vou deixar aqui para vocês o nome de algumas ferramentas, sabe? De algumas plataformas que vocês possam entrar e possam se inspirar. Nessas ferramentas, nessas plataformas, vocês vão encontrar inúmeros trabalhos de desenho, de pintura, de grafite. E é muito importante porque vocês visualizando esses trabalhos na internet, vocês possam se inspirar. A dica número 2 é nunca usar a borracha logo de início. Isso mesmo, tente não usar borracha. Mas por que não usar borracha? Se quando eu erro eu posso ir lá apagar. Aí que tá. Eu acho muito válido, isso funciona, sempre funcionou comigo e a maioria das pessoas que trabalham e vivem de desenho e fazem desenho diariamente, é vocês estarem sempre visualizando o erro de vocês, sabe? Vocês não dão oportunidade de estar visualizando aonde errou. Por isso eu acho importante não usar borracha. E aí a gente volta no primeiro item de sempre estar praticando, do manipular o lápis. Tentem sempre começar fazendo traços bem finos, delicados. Não forcem, sabe? Não forcem. Façam pequenos rabiscos na hora de desenhar. E se vocês acham que não está legal, que errou, deixem o erro lá,
sabe? O erro vai fazer com que vocês possam ter uma percepção melhor de evolução. Isso é muito importante. Sem falar que isso acontece com todo mundo, que sempre quando você vai passar a borracha e você vai apagando aquele erro, você não enxerga o erro, você acaba estragando a folha, acaba estragando o desenho. E a partir do momento que você olha ali o desenho todo borrado, sempre borrado, que acaba acontecendo, a gente acaba sempre se frustrando um pouco e se auto-sabota e desiste. Então tentem não usar borracha, aceitem o erro, abracem o erro, que através desse erro vocês vão dar um pulo gigantesco com relação a uma certa evolução. Então eu acho fundamental vocês não usarem a borracha na dica número 2. Dica número 3 é: sempre terminem os desenhos. É muito normal nessa etapa que a gente está visualizando ali o nosso desenho e como a gente está iniciando esse processo, não vai sair uma obra de arte espetacular. Então, muita gente acaba meio que se auto-sabotando e não vai até o fim. E esse é um processo que precisa ser respeitado, precisa que vocês tenham essa percepção de sempre ir até o fim com relação a isso. Porque se vocês não forem até o fim, vocês não vão ter essa percepção de evoluir, de crescer. Opa, agora eu estou aprendendo mesmo. Vocês precisam ir até o fim com relação ao desenho. Então a dica número 3 é: sempre terminem os desenhos. A dica número 4 é: nunca se compare com os outros, principalmente se vocês estiverem nessa etapa de estar aprendendo a desenhar. Aí a gente sempre acaba caindo numa armadilha, porque a gente visualiza os desenhos dos outros que estão em outro processo, em outro momento, em outra fase de aprendizado, e a gente acaba se auto-sabotando ao se comparar com o desenho de um com o desenho do outro. Então, vocês precisam ter a ciência que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua velocidade, e isso é normal, está tudo bem. Então, tentem nunca se comparar com o outro. Essa é a dica número 4. E a dica número 5, para finalizar esse top 5 de dicas de aprender a desenhar, é: nunca desistam. Nunca desistam. É um processo, quando vocês estão iniciando a trajetória artística das artes visuais, nesse caso do desenho, é um processo um pouco mais delicado. Vocês precisam ter paciência, vocês precisam respeitar esse momento que é muito delicado, é um pouco complexo, é um pouco de se enxergar com relação a frutos que podem surgir através de você, e é muito importante esse momento. Eu sempre gosto muito de comparar com o aprendizado, assim. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu faço uma comparação com relação, por exemplo, a aprender a dirigir. Eu, quando estava iniciando o aprendizado de dirigir um carro, eu deixava no início, no começo, claro, não sabia dirigir um carro, eu deixava morrer sempre, muitas vezes, às vezes não conseguia sair de primeira, de segunda, terceira, e eu só fui ter uma naturalidade hoje com relação a essa atividade treinando, praticando, tendo conhecimento de como funciona o processo, sabe, indo devagar, sabe, bem devagar com relação a esse crescimento, a essa evolução. Então, até chegar o momento que hoje dirijo normalmente, sem nenhum problema. Então, eu gosto de fazer essa comparação e achei muito importante que vocês tenham essa percepção para que vocês não desistam, tá bom? Então, fica aqui essas... Deixa eu colocar aqui. Fica aqui essas 5 dicas. E a partir dessas 5 dicas, a gente agora vai com tudo nas oficinas.